Funções. A noção intuitiva de função. No estudo científico de qualquer fenômeno, sempre procuramos identificar grandezas mensuráveis ligadas a ele e, em seguida, estabelecer relações existentes entre essas grandezas. Vejamos alguns exemplos a seguir. Primeiro exemplo. Uma pista de ciclismo tem marcações a cada 600 metros. Um ciclista treina para uma prova de resistência, desenvolvendo uma velocidade constante. Enquanto isso, seu técnico anota, de minuto em minuto, a distância já percorrida pelo ciclista. O resultado pode ser observado na tabela abaixo. Bom, gente, como vimos ali no exemplo, nós temos uma relação entre tempo, que está dado como instante em minutos, e distância em metros, certo? Essa relação entre essas duas grandezas dá uma noção de função. Na sequência, um pouquinho depois, a gente vê quando que uma relação é ou não uma função. Nesse caso, nós temos assim: em 0 minutos, o ciclista percorre 0 metros, ele não se deslocou ainda. Naquela velocidade constante dita no problema, na situação problema, em 1 minuto ele percorre 600 metros. Em 2 minutos ele percorre o dobro de 600, ou seja, 1.200 metros. Em 3 minutos, 600 vezes 3, que é 1.800 metros. Eu coloquei aqui um valor, uma variável x minutos. Qual é a distância que ele vai percorrer? Se a gente observar aqui, a gente faz 600 vezes 1 minuto, 600 metros. 600 vezes 2 minutos, 1.200 metros. 600 vezes 3 minutos, 1.800 metros. 600 vezes x minutos, 600x. Certo? Então nós temos duas grandezas. Uma que é o tempo em minuto e a distância em metros. A partir do que nós vimos ali, nós podemos estabelecer uma lei de formação para essa situação, já que quando trata-se de fenômenos naturais, a gente procura identificar esses fenômenos, ver qual é a grandeza que o mensura, ou qual a grandeza para medir, se for distância, pode ser em metros, quilômetros, qualquer uma dessas unidades. Se for tempo, minutos, segundos, hora, coisas assim. E aí a gente vai relacionar. De que forma que se relacionam essas grandezas? Bom, vamos fazer assim. Vamos chamar de y, uma das duas grandezas, e de x, a outra grandeza. Quem que está dependendo de quem? A gente tem a distância percorrida dependendo do tempo que o ciclista está em movimento. Cada 1 minuto ele percorre 600 metros. Então a gente vai chamar de x o tempo, esse tempo em minutos. E a gente vai chamar de y a distância percorrida. Que é dada em metros. Certo? Como é que elas se relacionam? A distância percorrida é igual ao quê? Lá no finalzinho da tabela ficou como 600 vezes x minutos, ou seja, basta multiplicar os 600 pela quantidade de minutos que o ciclista vai estar em movimento. Então fica desta forma. Chamamos isso daqui de lei de formação da função. Ok? Quando tem o fenômeno, a gente tenta identificar essa lei de formação. Essa lei de formação é importante que eu possa generalizar. Claro que o ciclista não vai poder ficar infinitamente andando, mas em algumas situações a gente consegue sempre só pegar, eu tenho 1 minuto e meio, qual foi a quantidade de metros que o ciclista percorreu? Para 1 minuto e meio,
eu posso fazer assim, a distância é igual a 600 vezes 1 minuto e meio. Lembrar para não confundir 1,5 minutos com 1 minuto e 50 segundos, que não é a mesma coisa, já que um minuto tem 60 segundos. Então, eu tenho que colocar na forma decimal mesmo. 1,5 minutos. 600 vezes 1,5, eu chego no valor de 900 metros, já que a minha distância é dada em metros. E aí eu posso generalizar para qualquer tempo, sempre na forma decimal. Nesse segundo exemplo, a relação será entre passageiro e o preço da passagem. Supondo a situação de fretar-se um ônibus com o valor dele em R$ 1.800 e com capacidade para 40 lugares, como que ficaria essa despesa se dividida igualmente entre os participantes? Logo, dá para perceber que o valor que cada um irá pagar está dependendo do número de pessoas que irão participar dessa excursão, certo? Então, a lei que nós temos é o valor dividido pelo número de passageiros. No segundo exemplo, nós relacionaremos número de passageiros e valor da passagem, ou valor da passagem e número de passageiros, ok? Na situação problema, é dado o valor de R$ 1.800 pelo preço de fretamento de um ônibus para uma determinada excursão. E o preço que cada uma das pessoas que vai participar da excursão irá pagar depende diretamente do número de pessoas que irão participar dessa excursão. Nesse problema específico, nós temos alguns limitantes. Por exemplo, o ônibus tem capacidade para quantas pessoas? Ele tem capacidade para até 40. Então, não pode exceder a 40. Logo, os valores de X ou do número de passageiros, eles vão variar de quanto? De 1 a 40. Ou entre 1 e 41. Tanto faz conforme queira representar o intervalo. Ok? E o valor a ser pago por passageiros não vai ser inferior ao valor total dividido por 40, certo? Então esse seria o menor valor possível, que seria quando a excursão estivesse totalmente cheia. Então temos Y como valor a pagar por passageiro, X vai representar o número de passageiros. A relação que conseguimos construir é o valor que cada passageiro pagará vai ser 1.800 dividido pelo número de pessoas ou pelo número de passageiros que participarão dessa excursão. Então aqui ficou da seguinte forma. Colocamos alguns valores, né, dos possíveis, poderíamos ter começado do 1 e ido até o 40, mas aí são muitos valores, é só para a gente ter uma noção dessa relação. Então supomos 4 passageiros. 4 passageiros vai ser a seguinte forma o pagamento: 1.800 dividido em 4 pessoas, dá 450. Obviamente que é um valor que não valeria a pena, digamos assim, para uma excursão, um ônibus de 40 lugares para 4 pessoas, mas, enfim. 12 pessoas já fica 150, que é o 1.800 dividido entre os 12 passageiros. 15 pessoas, 1.800 dividido por 15. 18 passageiros ou pessoas, 1.800 por 18, já sai a 100, já baixou bastante, né, o valor inicial. 1.800 dividido para 20, R$90. Metade do ônibus fretado já sai a 90, já é um preço mais acessível. 1.800 dividido para 24, 75 para 36, 50 para 40, R$45. Então o nosso menor valor a ser pago por passageiro é R$45, que é quando o ônibus está lotado, certo? Então aqui nós temos uma relação entre o preço pago por passageiro e o número de passageiros que participariam ou que participarão dessa excursão, dada pela fórmula y igual a 1.800 dividido por x, fazendo um adendo que toda fração é uma divisão, por isso coloquei das duas formas, ok? A tabela a seguir relaciona a medida do lado de um terreno quadrado em metros e o seu perímetro também em metros. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados do quadrado. E ainda lembrando que o quadrado
é uma figura que tem os 4 lados congruentes ou com a mesma medida e os ângulos internos de 90 graus. Isso define um quadrado, ok? Então temos ali, medida 1, perímetro, 4. Se eu somar os 4 lados de 1, dá 4, ou 1 vezes 4, 4. Medida 2, 2 vezes 4, 8. Medida 2,5, 2,5 vezes 4, 10. Medida 3, 3 vezes 4, 12. E assim sucessivamente. Uma medida qualquer, que chamamos de L, o perímetro, ou a soma de todos os lados, 4L. Logo, a gente pode fazer uma lei de formação ou construir da seguinte maneira. P, sendo perímetro, igual a 4 vezes o L. Ok? Abaixo eu coloquei duas situações. Primeira, qual é o perímetro de um terreno quadrado cuja medida do lado é 3,5? Como a fórmula é 4 vezes o lado, ou somar os 4 lados, e o perímetro é a soma dos lados, então temos que o perímetro é 4 vezes L. Substituindo o lado pelo valor indicado, que é 3,5, temos 4 vezes 3,5 igual a 14. Então, o perímetro desse terreno é 14 metros. Segunda situação, qual é a medida do lado de um terreno quadrado cujo perímetro é de 22 metros? Então, eu preciso de 4 lados iguais e que a soma dê 22. Fazemos a substituição na formulazinha que criamos, trocamos o P por 22 e temos que 4 vezes o lado é igual a 22. Isolando o lado, passo 4 dividindo, já que ele está multiplicando, e temos 22 dividido por 4. Logo, o lado tem que ser 5,5, porque 5,5 vezes 4 é 22. Respondendo à questão, a medida do lado desse terreno é de 5,5 metros. Neste exercício 1, que está aí ao lado esquerdo, diz o seguinte: a quantidade aproximada de água desperdiçada por certa torneira gotejando pode ser obtida pela fórmula Q igual a 1,9 vezes T, onde Q é a quantidade em litros e T é o tempo em horas. Pede-se, construa uma tabela indicando a quantidade de água desperdiçada por essa torneira a cada intervalo de 1 hora, de 1 a 5 horas. Então vamos lá. Vamos colocar aqui o intervalo: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Esses são os nossos tempos, de hora em hora. A relação que nós temos que é 1,9 litro por hora. Então, 1 hora é 1,9 vezes 1, que dá 1,9. 2 horas é 1,9 vezes 2, que dá 3,8. 3 horas é 1,9 vezes 3, que dá 5,7 litros. 4 horas é 1,9 vezes 4, que dá 7,6 litros. E 5 horas é 1,9 vezes 5, que dá 9,5 litros de desperdício. Na questão B, vai aprofundar um pouquinho mais, sempre mantendo essa relação que a quantidade desperdiçada é de 1,9 litros vezes o tempo em horas. Ok? Nossa relação está com o tempo em horas e a quantidade em litros. Ok, vamos lá então. Quantos litros de água aproximadamente essa torneira gotejando desperdiçará em 12 horas? Então, usando esta formulazinha aqui, ó, quantidade igual a 1,9 vezes T, nós vamos calcular para 12 horas. Então, quantidade igual a 1,9 vezes T. Como eu tenho tempo de 12 horas, que é o que está perguntando nesse daqui, tempo de 12 horas, como que eu faço? Qual é a quantidade? Quantidade igual a 1,9 litro vezes o tempo, que é 12.
Logo, a quantidade é igual a 22,8. 1,9 vezes 12, 22, segundo um item da letra B, um dia, ou seja, 24 horas. Mesmo esquema, mesma situação. Quantidade igual a 1,9 vezes o tempo, que estava em dia, convertemos para hora, porque a nossa relação é em horas. Quantidade igual a 45,6 litros desperdiçado. No terceiro item, nós temos o tempo como um mês, que equivale a 30 dias, segundo o enunciado. Esses 30 dias dão 720 horas. Da onde que veio esse 720? Do 24 horas vezes 30 dias, que dá igual a 720 horas. Já temos nosso tempo em horas, 720 horas, podemos substituir. Quantidade desperdiçada em um mês de 30 dias é igual a 1,9 vezes 720. Quantidade igual a 1.368 litros. Uma observação final, né? 1.000 e poucos litros desperdiçado com um gotejamento na torneira. Então, aproveitar aquela conscienciazinha que às vezes é mais barato arrumar a torneira do que manter ali o gotejamento, certo? Então, aqui a gente encerra a noção intuitiva de função. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.